Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em nome da ABS. Hoje a gente vai em mais um webinar da ABS e hoje a gente vai conversar sobre o PLP 108 de 2024, que é um dos projetos, é o segundo projeto de lei que vai regulamentar a proposta de emenda à Constituição sobre a reforma tributária. Bem-vindos, eu sou a Fernanda Arbex, eu atuo na área de relações governamentais, também sou associada à ABS e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com vocês falando em nome, né, em nome da ABS e fazendo as boas-vindas aos nossos debatedores. Hoje está conosco o Rafael Wagner. O Rafael é sócio do Liper Advogados, e presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB do Rio Grande do Sul. Conosco também o Deladier Mazini, que é advogado, contador e tax manager da SAP. O doutor Manuel, que é prata da casa, doutor Manuel é diretor jurídico da ABS e sócio do MA Santos Corte Real Advogados. E está conosco também outra prata da casa, né, o Marcelo Almeida, que é diretor de Relações Governamentais da ABS. E a ABS, né? Como é que eu posso apresentar a nossa querida ABS nesse mundo em que tudo é software, né? É uma associação atuante e dinâmica em várias frentes de trabalho e contribui para que as empresas de TI transformem os desafios em oportunidades. E esses são alguns dos nossos números que impressionam por si só. A ABS, as associadas da ABS são responsáveis por 260 mil empregos diretos, não é pouca coisa, que representa mais de 80% do PIB do segmento, né? Estamos há 4 décadas, atuando no setor e contamos hoje com mais de 2.000 associados, o que significa praticamente 21 bi dólar em faturamento, e nesse universo das associadas ABS, 77% são formadas por micro e pequenas empresas, né? Estamos atuantes em 24 estados e temos aí toda a nossa atuação convergente com os objetivos do desenvolvimento sustentável, o Pacto Global, né, da ONU e a mobilização pela redução da desigualdade. E os nossos pilares de atuação aqui na ABS, né, a gente acredita que o crescimento é impulsionado pela colaboração desses 4 pilares. Um deles, né, o ambiente de negócios, a gente visa impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a inovação, e tornar as empresas brasileiras de todos os setores mais competitivas, né? No outro pilar de sustentação dessa colaboração que a ABS tem em seu dia a dia é a capacitação e a qualificação, quando a ABS oferece diferentes treinamentos gratuitos para os seus associados e colaboradores, webinars como esse que a gente está fazendo, está promovendo agora, e além de uma plataforma de RH Tech, entre outras ações. No pilar de conexões estratégicas, a gente tem vários grupos de trabalho em que geram ótimas oportunidades de networking, de conexão estratégica entre os associados, entre as empresas, aí além dos eventos, as verticais de negócio, né, que a gente também promove. Outro pilar importante é o suporte e apoio operacional, entre eles o atendimento oferecido pelo nosso departamento jurídico, a emissão de certidões, e eu convido a todos a visitar o nosso portal. Eu citei aqui apenas alguns dos serviços que a ABS proporciona aos seus associados, e todos eles alinhados com o nosso propósito de contribuir para a criação de um Brasil mais digital e menos desigual. E aí, já passando aqui para o nosso webinar, eu quero passar a palavra em primeiro ponto para o Marcelo Almeida da ABS, para ele dar só um overview
sobre a tramitação do projeto de lei e, na sequência, eu vou passar para o doutor Manuel e para os demais palestrantes. Marcelo, sem muitas delongas, bom dia, muito obrigada e passo a palavra para você. Muito obrigado, Fernanda. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Espero que todos vocês estejam vendo a minha tela. Tá tudo certo aí? Tá todo mundo vendo minha tela, não? Perfeitamente. Maravilha. Então, eu quero primeiro desejar um excelente dia a todos. Obrigado por todos que estão aqui nos acompanhando. Desejar felicitar os meus companheiros aqui, doutor Manuel, doutor Deladier, é, doutor, doutor Tiago, Joyce, que está por aqui, cadê o doutor Rafael, que está aqui? Muito obrigado, pela presença e pela oportunidade de estarmos aqui para discutir esse importante tema, que é um conjunto, parte de um todo, portanto, que nós temos de reforma tributária no Brasil, né? Então, hoje trataremos mais detidamente do PLP 108. Nós já temos aí o PLP 68, que já foi aprovado na Câmara, o PLP 108 aprovado, no entanto, portanto, na semana passada, dia 31/10 de 2024, razão pela qual entendemos aí, sob a liderança do nosso querido doutor Manuel, a necessidade de trazermos luz a essa circunstância aprovada que invariavelmente vai impactar na realidade contábil e econômica das organizações. Então, acho que o primeiro ponto, ao longo dessa apresentação, vocês verão que é o seguinte: trata-se de um sumário, portanto, não vou aprofundar os temas que vou trazer aqui, mas a ideia é dar um contexto geral de quais são as mudanças, digamos assim, procedimentais que o 108 traz, para que vocês possam ter uma noção de como que vão ficar as questões de discussão tributária com a aprovação desse 108. Então, a primeira coisa que nós precisamos esclarecer é o que significa esse novo arcabouço tributário criado pelo 108. Portanto, o primeiro ponto é saber o que é o Comitê Gestor do IBS, que foi criado pelo 108. Então, o Comitê Gestor é um órgão com autonomia técnica e financeira responsável por administrar o IBS e coordenar a atuação das administrações tributárias estaduais, distrital e municipais e definir as diretrizes para a fiscalização e cobrança dos impostos. Portanto, está criada a partir da diretriz constitucional e regulamentada pela lei complementar esse comitê gestor que vai ficar responsável por essas circunstâncias. E como é que ele está composto, pessoal? Ele está composto por um conselho superior e dentro desse conselho superior estão representantes dos 27 é, estados da federação com os seus respectivos suplentes e do mesmo número representando os municípios e o Distrito Federal. Veja a curiosidade: o Distrito Federal está representado, porém ladeado com os municípios. E veja que, a despeito de termos mais de 5.000 municípios no país, nós temos no Conselho Superior a representação numérica equivalente à representação dos estados. Não, só colocando aqui, viu, doutor Manuel, doutor Deladier, doutor Rafael, algumas pimentas aí que talvez possam suscitar alguns questionamentos. Saberemos aí que abordaremos aqui ao longo do nosso webinar a questão da paridade decisória responsável, que fica a responsabilidade desses órgãos colegiados que compõem o comitê gestor, portanto, estou trazendo aqui algumas pitadas de provocações e reflexões para que a gente possa ter ao longo da nossa discussão. Além do Conselho Superior, nós temos também uma estrutura representada pela diretoria executiva, né, do Comitê Gestor, que vai ter um diretor executivo e vai ter também diretorias específicas que podem ser criadas para manejar a competência da gestão do tributo criado, né? Além disso, nós temos uma secretaria-geral que vai funcionar como principal atribuição apoiar tecnicamente o Conselho Superior, e essa secretaria-geral vai ser dividida em duas partes. Ela vai ter uma assessoria de relações institucionais e internacional
e também vai cuidar de atividades de ouvidoria, comunicação institucional com os estados, o Distrito Federal e os municípios e os contribuintes. Portanto, a Secretaria-Geral, ao que parece, concentrará a competência operacional do Comitê Gestor, haja vista as competências que estão aí estabelecidas. Além da secretaria e desses outros dois órgãos colegiados que eu declinei, vamos também contar com uma corregedoria que vai ficar responsável por dar orientações, apuração e correição disciplinar aos servidores e os empregados públicos dentro do comitê gestor. Portanto, trata-se de um órgão que vai cuidar das prerrogativas internas do comitê gestor e do manejo pelos seus respectivos encarregados e funcionários públicos dentro dessas suas competências. Além da corregedoria, teremos também um órgão de auditoria interna, me perdoem, responsável pelo controle e fiscalização dos atos administrativos. Então, aqui parece que temos uma correição subjetiva e uma auditoria meritória, ou seja, uma corregedoria que fica responsável pelos sujeitos, pelas atitudes dos sujeitos, e uma auditoria que vai fazer o controle dos atos administrativos que vão ser deflagrados por esses órgãos colegiados que estão criados no comitê gestor. A competência do comitê gestor do IBS é editar regulamentos, uniformizar a aplicação das legislações tributárias, arrecadar a distribuição do IBS entre os entes federativos, além de resolver as questões relacionadas ao contencioso administrativo, ou seja, estamos aqui tratando de um órgão que vai substituir o CARF, provavelmente, nesta competência com relação ao IBS. Tá certo, pessoal? Como é que vai ser feita agora a distribuição daquilo que vai ser arrecadado e gerido por esse comitê gestor? Aqui eu vou declinar alguns itens, tá? Sem prejuízo de outros, que me parecem ser muito relevantes para a nossa discussão na data de hoje. Nós temos aí a primeira receita, que é a receita base, que é a receita arrecadada pelos entes federativos, que é calculada considerando a receita inicial de cada estado federativo, com as deduções relacionadas às devoluções do IBS, pessoa física, e ajustes devidos de alíquota distinta de referência. Muito difícil de compreender isso, né, pessoal? Mas eu vou tentar explicar rapidamente como vai ser considerado isso. Todo estado tem uma receita base, e o sistema tributário aprovado e a reforma tributária tem como seu principal vetor os mecanismos de assunção de crédito ao longo da cadeia. Enquanto nós estivermos tratando de um mecanismo de transição, principalmente, nós vamos ver isso lá na frente, há a previsão de que aqueles estados que tenham prejuízos tributários na arrecadação da receita base possam ser compensados. Por isso, essa metodologia de cálculo, para além de aportes que vão ser feitos no período de transição, essa metodologia de cálculo considera essa referência para que não haja desprestígio de um Estado em desfavor do outro. Vamos lembrar, né, pessoal, que uma das principais razões de existência dessa reforma tributária é a gente acabar com a guerra fiscal resultante potencialmente de impostos que eram cobrados no passado, razão pela qual me parece bastante conveniente a gente centralizar num órgão as medidas que podem estabelecer diferenciações de mercado para que a gente não gere competitividade entre entes federativos, mas que os entes federativos sejam, tanto quanto possível, equivalentes sobre a ótica tributária. Além da receita base dos entes federativos, nós temos a distribuição entre os entes federativos, que é o IBS, que é arrecadado, ele é distribuído proporcionalmente, quer dizer, o comitê gestor vai fazer essa distribuição entre os entes federativos com base em critérios legislativos, levando em conta a origem das operações e a participação relativa de cada ente na arrecadação total, ou seja, o percurso, a chamada jornada tributária, vai ser um critério considerado para a distribuição dos recursos dos entes federativos. Como disse, já antecipei um pouco, nós temos aí um período de transição que vai de 2029 a 2077, para que hajam retenções específicas para fazer ajustes das participações relativas a entes federativos, né, com as distribuições complementares para a compensação das perdas.
Portanto, veja, temos um alongado período de reforma tributária, portanto, até 2077, portanto, está previsto esse período de transição para que haja uma equalização nacional com relação à arrecadação do tributo resultante do IBS e, portanto, termos até, nesse prazo, uma equalização de receitas. Depois temos a retenção e a distribuição complementar, que é uma parte da arrecadação que é retida pelo comitê gestor para financiar outras obrigações legais, como o Fundo de Combate à Pobreza, com percentuais definidos para cada ente federativo. Todas matérias carecedoras ainda, né, pessoal, de regulamentação para que a gente possa ter, portanto, essas políticas públicas que são financiadas separadamente com recursos de origem tributária, a gente tem esses mecanismos de transferência. Temos também transparência e ajuste, já que o Comitê Gestor do IBS é responsável por realizar os cálculos e os ajustes necessários para a distribuição da arrecadação, garantindo que os valores atualizados estejam conforme o necessário divulgado de forma transparente. Ou seja, os recursos, a metodologia de distribuição, os cálculos resultantes para essa distribuição serão todos revelados de maneira transparente para que não hajam dúvidas com relação a esses mecanismos de distribuição do que está sendo arrecadado, né? Tem um outro elemento bastante interessante, que é a regulamentação do ITCMD, regulado por esse PLP 108, porque ele define fatos geradores, define as imunidades, define a base de cálculo, define a alíquota de competência dos entes federativos, para que esse tributo possa começar a ser verdadeiro e verdadeiramente cobrado sobre bases justas, tá certo, pessoal? Tem um outro item, que é a fiscalização em contencioso administrativo, também de competência desse comitê gestor, que ele estabelece normas para fiscalização e julgamento dos litígios administrativos, com ênfase na uniformização da jurisprudência e na solução consensuais de controvérsias. E aqui é importante, portanto, nós passarmos a entender como é que funciona sumariamente essa estrutura desse contencioso administrativo, já que provavelmente isso é um contencioso que muitos dos nossos associados e eventualmente já usamos muito o contencioso administrativo tributário, portanto, me parece que é importante declinar aqui, ainda que sumariamente, algumas instâncias. Nós vamos ter três elementos fundamentais nesse contencioso administrativo. O primeiro é a instância de julgamento, né? O segundo, a instância recursal e, por fim, a uniformização da jurisprudência. Essa primeira instância de julgamento ela é composta por câmaras de julgamento virtuais, onde os lançamentos tributários impugnados pelos sujeitos passivos vão ser analisados. Essa composição é paritária entre os representantes de estados e municípios. Então, veja, aqui a primeira instância, composição paritária, representantes de estados e municípios. Na instância recursal, por sua vez, aí a competência é julgar os recursos da primeira instância, incluindo os recursos chamados de ofício e voluntário, e também é composta de forma paritária, e aqui nós temos os representantes dos contribuintes, talvez não de forma paritária, né, doutor Manuel? Mas aí a gente vai ver isso ao longo do nosso webinar também. E, por fim, a uniformização da jurisprudência, né? A Câmara Superior do IBS é responsável por julgar os recursos de uniformização e incidentes de uniformização em matérias repetitivas, para assegurar a consistência das decisões administrativas em âmbito nacional. A uniformização da jurisprudência é absolutamente importante em matéria tributária, né, pessoal? Para que a gente não possa gerar mecanismos de segregação ou individualização tributária, que afinal de contas seria uma excrescência as circunstâncias individualizadas de maneira tributária não serem uniformizadas para situações da mesma espécie e do mesmo gênero. Por isso, a uniformização da jurisprudência tem a principal virtude de evitar a promoção de questionamentos já uniformizados e também evitar decisões contraditórias em si mesmas, para que a gente garanta um cenário de segurança jurídico-tributária na realidade brasileira, né?
E aí, pessoal, antes de terminar, essa é a última tela. Qual é o próximo passo do PLP 108? Ele foi aprovado no na Câmara dos Deputados. Ele está já com a redação final disponibilizada. Quando eu fiz o slide, Fernanda, a redação ainda não estava disponibilizada, mas ela já está disponibilizada. Nós tivemos acesso a ela ontem. Portanto, Isso. ela vai ser. Pode falar. Não, 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 só estou concordando. Portanto, ela vai ser encaminhada ao Senado Federal, provavelmente vai ter uma tramitação muito parecida com o PLP 68, vai se alocar a competência para discussão e votação dessa matéria no Senado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, né? Provavelmente a Comissão de Assuntos Econômicos vai deflagrar, como já fez tanto nas emendas constitucionais que trataram do tema, como no PLP 68, um mecanismo de contribuição, ou seja, vão ser realizadas audiências públicas na CAI com diversos setores da sociedade civil organizada que têm interesse nesse sistema tributário, para que a gente possa aí sim ter um relatório final, um relator que vai ser designado para que a gente tenha aí a aprovação dessa mesma matéria pelo Senado Federal. Pessoal, Excelente, Marcelo, excelente. Muito obrigada. Assim, eu acho que só de tirar aí a tela, é, mas assim, não é trivial, é um projeto de lei que, apesar de não estar sendo discutido, assim como o projeto de lei 68, né, tá super em voga, mas a gente vê, né, que tem um período de transição até 77, nenhum de nós estará mais aqui, né? E então, assim, é bem complexo. Então, essa pincelada inicial que você deu super importante, para todos entenderem a complexidade desse projeto de lei. Eu vou passar a palavra ao doutor Manuel para complementar e para também trazer outros elementos para a nossa discussão aqui no nosso webinar. Doutor Manuel, eu já vou compartilhar também a tela, né, que a gente tem aqui no roteiro e já passo a palavra para o senhor. Ok. Bom dia a todos, muito obrigado, Alves, pelo convite. Espero poder ajudar nessa discussão. Marcelo, eu tenho uma participação ativa um subgrupo que nós criamos dentro do GT Tributário para a gente analisar a reforma tributária. Nós estamos recebendo lá a contribuição de vários dos que estão aqui com a gente, o doutor Fernando, o Deladier, a doutora Fernanda. A gente identificou nessas reuniões, o propósito das reuniões era é, alinhar quais são as mudanças que a gente poderia pleitear no texto do PL 108 que pudesse ajudar o setor de TI. E a gente constatou que o conjunto dos associados nossos tem uma pequena noção, muito pequena mesmo, a respeito do alcance dos dois projetos, mas de uma maneira especial do 108. E aí o grupo sugeriu a gente fazer esse evento para a gente olhar o projeto e ver se a gente consegue motivar os associados a nos municiarem de informações que possam orientar o trabalho lá da VEC, do Marcelo em Brasília, para ajudar esse conjunto de associados, né? Porque é lá que, em Brasília que as coisas acontecem. E então, esse nosso encontro tem esse objetivo de partilhar com vocês o que é a reforma. Então, a reforma, ela foi aprovada, como disse a doutora Fernanda, pela emenda constitucional 132 de 23, e ela tem dois projetos básicos, vão resultar duas leis distintas. Primeiro é o PL P68, né? Que esse é o cara, né? Porque lá dentro acontecem as normas gerais, lá dentro define a criação do IBS, da CBS, do imposto seletivo, lá define quais são os regimes diferenciados, né? Porque tem alguns setores que tem uma alíquota básica do imposto, né? Alguns setores vão trabalhar com uma alíquota básica reduzida, alguns com reduções de 80%, de 60% e de 40%. Então, tecnicamente, significa o seguinte: se eu estou num setor que tem a redução de 60%, por exemplo, e a alíquota de 25%, eu vou pagar 10%, né? Porque você reduz 60% de 25%, dá 10%. Essas diversas tratativas diferenciadas, como que vai ser feito
crédito do imposto, como que as pessoas vão recolher esse imposto, como que vão apurar esse imposto, quais são as alíquotas de cada um desses impostos que estão sendo criados pela reforma, né? Basicamente são três, né? O IBS, o CBS e o imposto seletivo, né? As coisas, a Zona Franca de Manaus, o tratamento que vai ser dado às micro e pequenas empresas, né? Então, o Senado, o Congresso, a sociedade civil, de uma maneira especial, voltou os olhos totalmente para o PLP 68, né? E dá para se explicar, porque é lá que vai ter o efeito mais direto no bolso, né? Só que agora, olhando pelo PL 108, a gente percebeu que é aqui que está, por exemplo, a questão das instâncias julgadoras, né? Quem vai, havendo conflito, quem é que vai julgar esses conflitos, essas discussões? Tendo auto de infração, como que o contribuinte se defende? Tem órgãos de apelação, de recurso, como que esses órgãos estão formados? E uma das coisas que a gente identificou, por exemplo, importante nesse PL P68, é que esta conquista, eu diria assim, que os contribuintes tiveram nos últimos 5 anos, quando há um julgamento na instância de revisão, né? No caso de Brasília seria o CARF, e dá o empate, né? Sempre se decidia a favor do fisco. Aí no governo anterior houve uma alteração legislativa que dizia empatando favorável ao contribuinte. O governo que aí chegou, a primeira medida que fez foi mudar esta regra, dizendo não, não. Empatando, quem vai decidir é o representante do fisco. Só que a gente conseguiu, nesta mudança, que fosse assegurado que, em caso de empate, o contribuinte pudesse recolher esse tributo sem juros, sem multas, em até 12 vezes, e ainda podendo usar saldos negativos de tributos, né? Muito bem. O que a gente estava percebendo é que, ao implementar o PLP 108, estas garantias não estavam sendo asseguradas, tá? E foi uma das emendas que a gente identificou que deveria trabalhar, tá? E nessa mudança que aconteceu agora, a gente percebeu que nós não conhecemos ainda o conteúdo das emendas que foram apresentadas no texto da lei, tá? O relatório estava sendo guardado a quatro chaves, mas a informação durante a tramitação é que o contribuinte vai, em caso de empate, vai poder recolher sem multa. Eu não quero sem multa. Eu quero tudo que a gente tinha, inclusive a isenção dos juros, né? Se der empate, e mais, eu quero poder pagar isso como estava segurado lá, em 12 vezes e usando saldos negativos e até precatório. Então, esse projeto PLP 68, o Marcelo já deu todo, que são os pontos centrais dele, né? Está olhando lá para dentro do próprio órgão, né? Tá cuidando do próprio umbigo, né? Se eu pudesse fazer um- uma brincadeira aqui, eu diria que era bom a gente começar a preparar os nossos currículos, pedir cartas de apresentação, porque vai sobrar ali, né? Naquelas diretorias, naqueles conselhos gestores, no mínimo 5 mil empregos, né? Que essa estrutura toda vai ter que contratar para poder. E olha que é profissional especializado, né? Não é à toa que eles estão assegurando um percentual da arrecadação exatamente para manter essa máquina funcionando, né? E ali dentro também, fora isso, gente, tem pontos fundamentais. Tem empresas associadas nossas e o universo delas são grandes, que tem saldos credores para serem compensados de ICM, né? Tanto as empresas que ganharam, né, naquela ação grandiosa que teve sobre a redução da base de cálculo do PIS e COFINS, tirando o ICMS, mas também empresas que têm implantaram suas unidades industriais e têm incentivos fiscais, que foram para outros estados, tomam crédito na entrada, a saída é menor. Tem um enorme grupo de empresas que tem
créditos de ICMS a serem compensados e que provavelmente terão saldos desses créditos ao final dos 5 anos, né, que a implementação da reforma tributária será de forma escalonada. Então, esse PLP 68 cuida também de como será feito o ressarcimento desse saldo credores. Existem empresas que têm substituição tributária, né? Então, assim, no sistema de substituição tributária, imagine que seja um boteco, tá? Ele vai vender a cerveja por R$ 5. A cerveja sai da fábrica por 3, tá? Mas na hora de calcular o ICMS, ele já pega o imposto sobre os 5, ou seja, o sujeito paga na hora que adquire para colocar dentro do boteco o imposto sobre a operação final, né? E isso gera alguns créditos, porque o cara às vezes trabalha com valores menores do que esse. Então, isso vai gerando esses créditos também, fruto da substituição tributária. Tudo isso está sendo tratado no PLP 68. O Marcelo fez referência ao ITCMD, né? Ali tinha uma mordidinha grande ali, né, em relação às alíquotas do imposto, mas em fatos geradores que eles estavam criando. Por exemplo, tinha um fator gerador assim: eu sou uma empresa que eu tenho 3 sócios, tá? Um tem 20%, outro tem 30%, outro tem 50%. Mas na hora de distribuir o lucro, eles distribuem lá igualzinho, né? O cara fala, não, esse cara que recebeu 20 e que tem 20% das ações e está recebendo 33% do lucro, ele está recebendo uma doação, ele vai ter que pagar o imposto sobre essa diferença entre os 20 e 33, né? É, isso, felizmente, nessa mudança que aconteceu agora lá na Câmara, a gente não, né? Mas a sociedade em conjunto conseguiu eliminar, né? Então, o PLP 68, embora ele esteja falando da máquina, tá? Dos órgãos de arrecadação, como que esse dinheiro vai ser distribuído, a gente olha para ele e fala assim, isso é coisa para os estados, isso é coisa para os municípios. Não! Tem muita coisa no PLP 108 que afeta a vida das empresas. O Deladier vai trazer um aspecto interessante em relação aos riscos empresariais. O doutor Rafael vai falar de algumas arapucas que tem lá, colocando responsabilidade penal no cara que fornece um software, ele é usado para fazer uma sonegação fiscal, por exemplo. Que culpa tem o empresário nisso? O conjunto de normas contido no PLP 68 pode afetar de forma brutal as empresas e é esses alertas que nós faremos aqui para que a gente tenha a cumplicidade de vocês nos municiando com sugestões de alterações que a gente possa defender em Brasília em interesse do nosso setor e no interesse do setor empresarial como um todo, tá? Excelente, excelente, doutor Manuel. Assim, já deu para perceber realmente, né, da fala do Marcelo, da sua fala, que nós temos que ficar bem atentos agora ao PLP 108. E aí, Rafael, já pegando o gancho que o doutor Manuel trouxe, eu queria que você explorasse um pouco sobre esses aspectos, né, da questão toda aí do PLP 108 e depois o Deladier vai trazer para a gente a prática, né? Como é que a gente coloca isso tudo em pé? Rafael, por favor. Bom, bom dia a todos, bom dia, Fernanda, a quem eu cumprimento aqui na pessoa dos demais integrantes desse nosso webinar. É para mim uma grande alegria, uma satisfação estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho sobre os efeitos do PLP 108 na reforma tributária, PLP 108 2024, que foi aprovado já pela Câmara dos Deputados, inclusive com a votação de destaques, né? E a minha ideia é trazer aqui um pouquinho para vocês as minhas percepções, as minhas preocupações em relação a esse PLP 108. Bom, nós sabemos, né, que qualquer reforma tributária ela passa, se fala da necessidade de uma reforma tributária, eu brinco, desde o dia 6 de outubro de 1988, ou seja, um dia após a promulgação da Constituição de 88, porque nós já viemos, né, efetivamente, de um sistema da década de 60, de 50, que foi incorporado à Constituição de 88. Então, ele já nasceu velho, ele já nasceu carecendo de alterações e de uma modernização, vamos assim dizer. O grande problema é que me parece que essa reforma tributária, a forma como ela foi
tratada, a forma como ela foi discutida perante a sociedade, traz uma dificuldade e traz problemas efetivos que nós vamos encarar e vamos enfrentar ali na frente, né? Se vende ou se trata, se diz que nós teremos uma simplificação, do que eu não acredito. Eu acho que o sistema vai permanecer ainda bastante complexo, né? Sem contar o fato de que nós vamos permanecer com os dois sistemas vigorando ainda por um bom período de tempo, no mínimo até 2033, se não houver alguma prorrogação aí no meio do caminho, Fernanda, de modo que vamos aqui encarar esses desafios e tratar dos problemas que eu enxergo aqui, principalmente para o setor do software, em relação à reforma tributária e mais especificamente ao PLP 108. A meu ver, o próprio LP 108, assim como o 108, eles têm um vício de origem. Por quê? Porque esses projetos foram trabalhados por um grupo, por um comitê, um grupo que foi criado pelos estados e municípios e pela própria Secretaria de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, e que não contou esse grupo, né, quando na estruturação do 68 e do 108, com a participação efetiva da sociedade civil. Nós tivemos ali a participação apenas de integrantes desses órgãos federativos, fiscais e procuradores da Fazenda, que inclusive tiveram que assinar um termo de confidencialidade de que não poderiam tirar ou levar daquele ambiente nenhuma informação, né? O que, a meu ver, em pleno 2024, isso é um grande absurdo, né? Em se tratando de processo legislativo, cuja tônica é a participação da sociedade na elaboração das normas, e aí, dentro dessa realidade, que nasceu o PLP 108 e o PLP 68. É importante destacar que esse PLP 108, em que houve a aprovação desses destaques recentemente, coisa de 2 semanas, e ontem só nós tivemos a aprovação ou a liberação do texto final com essas. Foi uma semana, foi semana passada que foi aprovado, mas o texto final só foi disponibilizado ontem, né? Tivemos alguns avanços, tivemos algumas novidades interessantes, principalmente se tratando do ITCMD, já que a redação original previa a incidência do ITCMD sobre distribuição desproporcional de dividendos. Isso caiu com essa emenda aglutinativa. A questão da incidência do ITCMD na transmissão dos planos de previdência privada, dos aportes financeiros capitalizados nos PGBLs e VGBLs, ou seja, se definiu pela não incidência do imposto. A questão de possibilidade de transferência de saldo credor acumulado a outros contribuintes do mesmo grupo econômico. Isso era uma vedação que nós tínhamos na redação original, que agora caiu. E a questão da responsabilidade solidária prevista pela legislação de regência do IBS, da CBS, do Imposto Seletivo, às plataformas, né, e as empresas que trabalham aí com comércio eletrônico, em que foi ajustada essa responsabilidade tributária, prevendo que, se elas comprovarem que cumpriram com o que determina a legislação, não haverá efetivamente uma atribuição de responsabilidade por infração tributária. Mas voltando aqui para o nosso cenário, né, para as empresas de software, eu chamo a atenção para um ponto específico que consta não no 108, mas no 68, que prevê, o doutor Manuel já nos antecipou e já nos adiantou essa questão, que prevê uma responsabilidade tributária das empresas de software, né, pela utilização indevida desse software em relação às questões tributárias, né, um software que venha a ser utilizado de forma criminosa para a ou para a realização de crimes de sonegação e outros crimes tributários,
pode levar a uma atribuição de responsabilidade do fabricante do software. Tirante isso, me parece que foi muito mal o legislador da reforma tributária, seja o legislador constituinte da emenda 132 e o legislador da regulamentação agora do 108 e do 68, quando não previu para as empresas de software um regime especial de tributação. Nós sabemos que o setor é um setor extremamente importante para a economia nacional, gerador de empregos e empregos qualificados. É um setor que certamente de uma economia limpa, de uma economia importante para o nosso país e que não teve um tratamento diferenciado previsto na reforma tributária. Isso, sem dúvida nenhuma, vai importar no aumento de carga tributária para as empresas de software, isso não é novidade para ninguém, né? De modo que nós precisaríamos, sem dúvida nenhuma, trabalhar com uma mudança dessa realidade, uma adequação dessa realidade das empresas de software. Então, seriam essas as minhas observações iniciais. Eu permaneço à disposição para que a gente possa prosseguir na nossa discussão. Muito obrigado. Excelente, Rafael, muito obrigada. O que coloca aqui em questão, né, e eu vou passar a palavra para o Deladier, é até esse admirável mundo novo que se coloca na nossa frente, né? A gente tem aí toda uma estrutura nova para tratar sobre todas as questões do IBS, que vem a substituir o ICMS e o ISS. Não é trivial, não é de fácil compreensão. E aí, Deladiera, as empresas precisam se preparar, as empresas precisam mudar sistemas, e a empresa que você representa, a SAP, vem dar aí todo um suporte para isso. E eu queria que você explorasse para nós qual o olhar que você tem aí para esses pontos, né? A cautela que as empresas precisam ter, a necessidade de preparação diante dos dois novos tributos. Por favor, a palavra é sua. Obrigado, Fernanda. Eu sou um fã do Huxley, então o admirado ver o mundo novo para mim é bem-vindo, né? É, obrigado a todos que vieram antes de mim aí, que deixam grandes oportunidades de eu pincelar um pouquinho deles aí. É, o Marcelo, o Dr. Manuel, o Rafael. Bom, eu sou o Deladier, eu sou, muito embora eu tenha um nome francês, eu sou brasileiro, filho de nordestino, então sou bem brasileiro mesmo, né? Embora o nome não indique. Eu acho que, pegando um ganchinho que o Rafael falou, eu, como funcionário de uma empresa de software, não posso deixar passar esse ponto da responsabilidade das empresas de software por quem faz as apurações, né? Seria, eu estava brincando aqui numa reunião interna, seria mais ou menos responsabilizar a fábrica de automóveis pelo jeito que eu dirijo, né? Então, é uma coisa muito que, que eles forçam muito a barra. Eu acho que a gente já tentou se defender nesse sentido aí, até através da ABS, né? E acho que a gente tende a ter uma resposta positiva aí no Senado, né? Especificamente com o PLP 108, eu acho que tem algumas coisinhas que talvez passam meio desapercebidas. Por exemplo, obrigações acessórias. A maioria de nós somos prestadores de serviços, né? E eles, nos roles de penalidades, a gente tem bastante coisa de obrigação acessória. Hoje em dia, empresas de prestadoras de serviços não têm essas obrigações acessórias pro ISS. Então, basicamente, a gente vai entrar num sistema aí que vai ser igual perdão, do ICMS, e que não é o dia a dia de todos nós, tá? Ou pelo menos da maioria de nós. Então, vai surgir algumas obrigações acessórias novas que a gente não mapeou, então é sempre bom a gente estar com o olhar atento. Às vezes são coisas que ainda não despertaram para todos nós, mas eu acho que esse despertar tem que vir rápido.
senão a gente pode ser pego de calças curtas. É, tem algumas questões que eu acho que vêm para somar, que é o que o Marcelo trouxe aí, que a gente vai ter uma jurisprudência integrada no Brasil inteiro. Então, pega empresas que têm uma capilaridade gigante, que estão em quase todos os estados, em grande parte dos municípios. Isso reduz muito o trabalho dentro de casa. A gente tinha eu acho que deve ter umas 50 unidades de valor, né, entre municípios e estados. Hoje a gente tem uma, vai ter esse UPF, que é a Unidade de Padrão Fiscal. É um ponto positivo. A gente tinha trocentas. A gente tinha que atualizar débitos que a gente tinha, uma utilizava o IPCA, outra o IPCAE, uma o IGPM, uma a Selic, enfim, tinham várias normas que eram criadas e todas elas distintas. Então, a padronização disso para empresas com uma capilaridade grande é importante. A gente sabe que tem empresas que têm COEs é, só no Brasil, tá? Normalmente a prática é ter COEs mundiais, a gente tem os COEs que são feitos só para discutir questões de tributos locais. Então, a complexidade era algo que eu acho que ainda não vai reduzir 100%, mas eu acho que tende pelo menos a colocar uma coisa complexa só, não 27 e mais 500 municípios. Agora, quanto à questão da reforma em si, eu acho que alguns pontos a gente precisa ficar atento, especialmente os associados da ABS, que podem ter empresas optantes pelo Simples. Então, o Simples não é diretamente afetado pela reforma, muito embora vai mudar a dinâmica. Todas as empresas agora passam a transmitir créditos. Então, todos que vão comprar algum serviço esperam receber esse crédito. E isso vai fazer parte do custo. Então, eu acho que as empresas de optantes pelo Simples hoje devem fazer um estudo de caso e ver se devem se manter nesse ponto, se ainda faz sentido. Eu acho que todo mundo tem que trazer isso para dentro de casa e falar e chegar num break-even, o quanto isso vai mudar. E não dá para simplesmente ignorar essa mudança. Essa mudança ela tem que ser pelo menos estudada. Outra questão que eu acho interessante o, ainda quanto aos créditos, né, é a questão de recebimentos. A gente tem empresas que recebem 30, 60, 90 dias, né? E os créditos também serão transmitidos no recebimento. Então, talvez não seja mais interessante receber em 90 dias. Talvez seja interessante é, receber num prazo mais curto e receber os créditos, para que não haja descasamento. Eu não vou entrar nem na questão da contabilização disso aí, que eu acho que vai ser algo um pouquinho mais desafiador, mas a gente tem que estar de olho aí com os contas a receber, ou contas a pagar. Vai mudar coisas que eles não ainda, talvez se eles não tiverem alertados, é importante já dar esse highlight aí para todos. E, finalmente, acho que uma questão também importante de se mencionar é a questão do custo, né? Muito embora a gente vai ter um acréscimo tributário para o nosso setor especificamente, o custo tende a reduzir. Então, hoje, eu contratando a Price para prestar algum serviço aqui de consultoria, eu não tinha direito ao crédito. A partir de agora, o Taxes vai ser creditável. Então, eu trazer contratar o Dr. Manuel ali para prestar uma consultoria para nós aqui, hoje em dia vai ficar mais barato. Muito embora, é, Vou pôr o ponto de contato aqui no chat, tá, pessoal? muito embora ele vai cobrar mais, o custo vai ficar menor. Então, pode contratar o Dr. Manuel aí à vontade, gente.
Excelente. Eu acho que esses eram os primeiros pontos aí que eu queria pincelar e eu deixo, volto para ti, Tá Fernanda. certo. Obrigada, obrigada, Deladia. A gente poderia explorar vários pontos, né, aqui do projeto de lei 108 nesses minutos aí do nosso webinar. Mas, assim, eu vou pincelar alguns e vou colocar as perguntas para os nossos painelistas, né? Sobre a questão mesmo eu acho que é do maior objetivo do PLP 108, que é o Comitê Gestor do IBS. Hoje, os conflitos com relação ao ICMS são inúmeros, os tributários aí das empresas ficam enlouquecidos, né, aí com as 27 legislações hoje em prática, que, em teoria, o 108 e o 68, né, na verdade, tende a diminuir. Então, hoje a gente tem vários conflitos que geram insegurança jurídica e produzem, né, esse contencioso administrativo absurdo que a gente tem no Brasil. E esse mesmo caos pode se repetir, sim, com relação ao IBS, CBS e o imposto seletivo, né? Eu acho que até é uma premissa, apesar de talvez em menor número, mas certamente os impostos aí, os novos tributos vão gerar algum tipo de discussão. Vocês esperam, né? E eu lanço a pergunta, talvez o Dr. Manuel possa começar, que as instâncias de uniformização eliminem esses conflitos, doutor Manuel. Como é que o senhor vê aí essa nova instância diante dos conflitos tributários que a gente tem hoje? O senhor está no mudo, o senhor Doutor está no Manuel tá no mudo, está mudo. no mudo, está no mudo. Eu Opa! estou convencido de que não vai solucionar, porque a gente já tem hoje, o próprio, pelo menos em nível federal, né? O CARF publica súmulas vinculantes, né? E a cada 6 meses, publica lá de 15 a 20, e a gente tem as COSITs soltando soluções de consulta, e o que a gente percebe é que, ao invés de resolver, elas criam problemas. Nós tivemos problemas seríssimos aqui dentro do quadro associativo, por exemplo, quando soluções de consulta 107 passaram a definir que as aquisições de software no exterior para uso próprio, né, passariam a pagar, por exemplo, a CID, né? A gente tem instâncias da oitava, da sexta, da quinta região publicando soluções de consultas com conteúdos diferenciados. E mais do que a própria solução de consulta, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o nosso setor de uma maneira especial, a Instrução Normativa 2121 da Receita Federal, que a ideia era de fazer uniformização, né, através de instrução normativa de esclarecedor, criou o caos, né? Porque depois de 22 anos de vigência do PIS e do COFINS, eles acabaram definindo o software importado como aquele que foi desenvolvido por uma empresa com sede no exterior. Quando, na segunda aula de qualquer curso de direito cambial, o aluno aprende que só há importação quando o bem passa pelo processo de desembaraço aduaneiro, né? Então, a tentativa muito forte de, através das normativas, aumentar o poder da máquina arrecadadora. Então, o que falta, na minha visão, é seriedade. Nós todos que somos empresários, eu como advogado, a SAP vendendo software, Marcelo vendendo consultoria, a gente tem um esforço danado para agradar o nosso cliente, para atender bem o nosso cliente, recepcioná-lo na melhor. A pessoa tira sarro porque leva no escritório, sempre tem um pacotinho de bis. Bis é um chocolatinho bem vendido aqui em São Paulo. Custa aí uma caixinha com 50 unidades, custa R$ 15. Mas o gesto, os clientes percebem o gesto de ter um chocolatinho esperando ali, não é nada. Esse é um interesse diário nosso, tá sempre preocupado em agradar o nosso cliente. Quem que é o cliente do Estado? Quem que é o cliente do município? Quem que é o cliente da União? Somos nós, contribuintes pessoas físicas, e nós, contribuintes pessoas jurídicas. Infelizmente, a gente é tratado a chicote. Não há um respeito ao contribuinte, e a grande maioria das normativas
que a gente vê publicado não tem o propósito de esclarecer, mas de fortalecer a máquina naquela arrecadação tributária, tá? Então, eu não acredito, e de uma maneira especial, não acredito enquanto este colegiado, que é de normatização, de reduzir conflitos, vier a ser formado, e o Marcelo provocou isso, de forma paritária por representantes dos contribuintes e por representantes da máquina. Se eu tiver uma instância editora de normas para superar conflito, e ela puder ser integrada por advogados, por representantes dos contribuintes, que dê lá a sua parcela de contribuição, e isso eu acredito, mas da forma como está proposta, formada apenas por agentes dos estados do município, eu não acredito nessa instância é, redutora de conflito, não. Maravilha, Marcelo, você havia feito, levantou a mão? Obrigado, Fernando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim, Obrigado, Fernanda. Eu queria compartilhar com vocês, a propósito da sua provocação, Fernanda, que recentemente eu tive um encontro com o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. E o Everardo Maciel, ele contou uma história bastante curiosa sobre essa questão da equalização dos percentuais de tributos. Quando estabelecido o ICMS, existia uma secretaria do então Ministério da Economia à época, a secretaria é chamada Secretaria de Economia e Finanças. Veja que o nome não tem absolutamente nada a ver com tributo, mas era nesta secretaria que se creditava a função de estabelecer a equalização das alíquotas do ICMS. E tudo corria bem. Até o presidente Collor extinguir os ministérios e, por sua vez, extinguir essa secretaria. E aí passou-se a perceber, os estados passaram a perceber que eles, na verdade, tinham autonomia para fixar suas alíquotas. Deflagramos, portanto, uma guerra fiscal no país. Então, vejam, eu quis contar essa história porque muitas vezes as soluções tributárias não passam por dentro dos mecanismos tributários, mas por toda a estrutura acessória, que é o objeto da nossa discussão hoje aqui, que vai estabelecer os mecanismos de equalização tributária e, se, portanto, segurança jurídica no nosso país. Então, o desafio, portanto, é nós conseguirmos garantir que toda essa estrutura, e aí também aproveito, se você me permite, Fernanda, para responder o questionamento do Bublitz que está aqui, ou responder, pelo menos Não, dar excelente, que eu ia lançar essa pergunta mesmo na sequência. Boa. já dou a minha contribuição no sentido de dizer que a gente sempre espera que toda essa estrutura seja exauriente nos proferimentos das suas ações, resguardado a premissa constitucional de acessibilidade à justiça. Então, se percebemos na nossa lida, e principalmente aqui os colegas que me ladeiam, né? Deladier, Manuel e Rafael, que a resposta administrativa não é suficiente para gerar a satisfação do legítimo interesse questionado, é lógico que o judiciário vai ser um repositório que vai ser utilizado para poder salvaguardar os interesses. Mas a expectativa não é essa. A expectativa é que essa estrutura que trata de primeira instância, instância recursal, com participação dos contribuintes, salvaguardado a opinião do Dr. Manuel, com a qual eu concordo, né? E essa questão da uniformização de jurisprudência seja suficiente para conformar a realidade tributária no país. Mas que o projeto realmente não traz, né? Objetivamente, ele não traz uma limitação dos poderes do comitê gestor ou punição para abuso, né? Realmente, assim, objetivamente respondendo a pergunta, ele não traz. Eu vou passar a palavra ao Deladier e, na sequência, ao Rafael, para a gente ir para as outras questionamentos e eu vou deixar aí uma provocação na sequência. Deladier, por favor. Eu acho que nesse ponto que você falou, acho que não, se você prevê a criação de um órgão já julgando que ele vai ter alguns problemas de responsabilidade, eu acho que seria muito ruim, né? Então eu acho que não era
pressuposto que houvesse algo nesse sentido, né? É, agora, quanto à questão de se vai melhorar a questão de ter um órgão único, eu acho que pelo menos vai diminuir a quantidade de decisões díspares que a gente tem, né? Isso no mínimo. E com a vantagem da. Eu acho que roubou a fala de um colega meu, do Luiz, da IBM, em que a gente não vai ter mais esses nomes, né? A gente não vai precisar mais chamar o periquito de meu louro. Então a gente vai ter o tributo vai ser devido no valor agregado, mais ou menos como é no mundo inteiro, né? A gente não vai precisar chamar o software de bem, o software de serviço, o software de direito, enfim, ele vai ter a incidência sobre o valor agregado ali então vai ser um IVA finalmente que vai trazer pouca discussão é, de interpretação do que o serviço é. Isso acaba grande parte dos nossos litígios, né, hoje em dia, né? A gente tem que caracterizar uma coisa intangível como um serviço ou como um hardware. Eu acho que isso aí vai ficar para o passado e vai diminuir muito, né, as dúvidas de hermenêutica nossa, né? Outro ponto importante, a gente tem ações aí, ó, só nesse ação do século, era a questão da inclusão do PIS/COFINS do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. A gente tem isso para ISS também. A gente teve isso aí para o CPRB. A gente tem PIS/COFINS na base do PIS/COFINS. Esses novos tributos não vão trazer essa nuance. Então, já são litigations que a gente não deve ter. Então, no meu ponto de vista, eu acho que não vai estancar nossos problemas, mas pelo menos diminuí-los. Excelente. Rafael? Bom, eu, Deladier, eu não estou tão, estou um pouco mais cético, tá? Eu não estou tão otimista quanto você em relação a esse ponto específico. Eu acho que nos foi vendido, vamos dizer assim, por aqueles que advogam a necessidade de uma reforma tributária, uma pretensa simplificação, tá? Na verdade, o que nós vamos ter aqui é uma. Hoje nós temos 27 legislações municipais de ICMS, mas que são muito parecidas, né? E nós vamos precisar ter uma legislação única aqui também de IBS, CBS, que vai trazer, vai precisar prever todas aquelas operações e situações que já são previstas nessas 27 legislações. E aí você vai dizer, não, mas daqui a pouco o Tribunal de Justiça de São Paulo tem um entendimento sobre o direito de crédito de bens de uso e consumo diferente da legislação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ou do Pará. Bom, mas nós temos previsto na legislação, na nossa Constituição Federal, que quem vai definir esse conflito de interpretações é o STJ. É o tribunal já previsto, já há uma previsão nesse sentido na nossa Constituição Federal. Nós estamos criando um outro mecanismo de harmonização do entendimento da legislação tributária, que nós não sabemos exatamente como isso vai se desenvolver ao longo do tempo. Nós já temos uma sistemática hoje que ela, claro, ela precisa de aperfeiçoamento, ela precisa talvez de uma uniformização. Isso seria muito fácil de nós resolvermos mantendo o ICMS e tendo uma legislação nacional única. Nós não precisamos desconstruir o sistema como nós estamos fazendo, jogando 50 ou 60 anos de uma tradição tributária em que muitos desses conflitos, dessas situações que você trouxe já estão resolvidos, para iniciar e entrar num voo cego, diria eu, de uma nova realidade tributária que nós não sabemos como vai se desenvolver daqui para frente.
Quando você diz de que o IBS e a CBS vão capturar todos os fatos econômicos, né, que nós não vamos ter mais aquela discussão sobre o que é bem, o que é serviço, o que é direito, né? Eu discordo, eu acho que nós vamos retomar essas discussões. E eu tenho visto isso efetivamente. Vejam bem, não é porque a própria Constituição Federal, através de uma emenda constitucional que pode vir a ser declarada inconstitucional, vem a definir que qualquer fato econômico deve ser caracterizado como bem ou serviço. Nós estamos falando de um imposto sobre bens e serviços. E aí nós vamos tributar direitos, nós vamos tributar a cessão de direito de uso, nós vamos tributar novamente a locação, que não se insere dentro dessa competência tributária, a meu ver. Então, me parece que nós vamos. E aí, desculpem, mas aqui é o cacuete do advogado tributarista falando. Mas nós vamos ter, sim, e não me levem a mal, não me entendam mal, tá? Mas me parece que nós vamos ter, sim, um retorno de discussões que, a meu ver, já estão superadas, né? E nós vamos iniciar elas novamente com essa nova realidade, tá? Mas a reforma tributária, sim, ela tem, eu acho, aspectos muito positivos, interessantes, né, importantes, mas ainda eu acho que nós temos um caminho longo pela frente para que tudo isso seja de fato resolvido. Considerando que até 2077 nenhum de nós estará para ver, né? Assim, realmente o caminho é longo. Tem uma pergunta aqui do Reolon que se já está no texto, como é que as cadeiras, né, dos municípios serão distribuídas entre os nossos mais de 5.000 municípios, né? No caso do comitê gestor. Isso eu acho que vão ser eleitos, né? E aí Marcelo e doutor Manuel me ajudem aí no texto, mas eu acredito que vão eleger representantes, né? Como eu acho que o texto não trouxe, salvo o melhor juízo aí, o que doutor Manuel, Marcelo, o que vocês têm a contribuir? O senhor está no mudo, doutor? Nós vamos tentar encontrar a resposta ainda durante a fala de algum colega aí. Se tivesse que responder agora, como, eu não sei. O que está assegurado é que serão 27 representantes Eu, dos estados, eu né? creio que o texto não traz isso, o como, né? Só que terão os representantes. O que o texto traz é um critério de eleição. 14 representantes são eleitos com base nos votos de cada município, com valor igual para todos, e 13 são eleitos com base nos votos, e 13 também com base nos votos ponderados pelas Perfeito. respectivas populações. Então, a gente tem um critério eleitoral para poder ser aplicado aí na alocação desses representantes do municípios. 14 e 13, sendo 14 com base nos votos de cada um dos municípios, e 13, uma média ponderada com relação à participação da população em cada um desses municípios. É É, isso. isso me permite, sim, tem algumas outras regras, como a vedação à reeleição na eleição imediatamente subsequente, né, porque eles vão ser escolhidos pelos representantes dos municípios, esses que serão escolhidos pelos votos de cada município e o voto do município ponderado pela população, como o Marcelo bem apontou, né? Daí tem essa vedação de reeleição para eleição subsequente, uma obrigatoriedade de 30% de mulheres, tá? Na composição das diretorias desse comitê gestor, né? A obrigatoriedade de sua reunião a cada 3 meses e a inclusão da participação, e aí me parece que foi um ganho muito efetivo, né? Na emenda aglutinativa, da participação do contribuinte dos contribuintes ou seria essa Câmara Superior, né, do Comitê Gestor, com 8 representantes do fisco e 8 dos contribuintes, e uma sistemática muito parecida com aquela que é utilizada hoje pelo CARF.
Pegando carona com o Rafael, doutor Rafael, Fernanda, você me dá 5 ou 6 minutinhos? Eu tinha Sim, preparado uma. Você até tem aí para expor. Pessoal, o que que eu quis? Eu fiz uma seleçãozinha, foi aprovado agora o relatório final da Câmara. E o relatório da final da Câmara trouxe uma dezena de mudanças que mostra por que que nós estamos aqui. Porque a voz da sociedade pode sim repercutir na tramitação do texto e impor mudanças que se fazem necessárias. O doutor Rafael falou de duas agora, né? Uma delas é que nesse Conselho Superior, que vai normatizar e reduzir conflitos, se propõe a reduzir conflitos, a instância, vamos dizer assim, normatizadora e apaziguadora, terão agora, na proposta que veio da Câmara, sim, 8 representantes da Fazenda e 8 do contribuinte. Antes não tinha. Isso só foi implementado exatamente por força dessas emendas constitucionais, desses apoios que a sociedade civil faz lá através das suas entidades de classe pedindo mudança. Outra que foi mudada também é essa questão de, em caso de empate, né, o contribuinte poder pagar o tributo isento de multa. É pouco ainda, porque a gente quer que caia também pagar o tributo sem os juros. Mas isso foi uma mudança que aconteceu agora. Em relação ao IPCMD, por exemplo, tinha um mecanismo que previa a tributação, né, na distribuição desproporcional de lucros, se o sócio participa de uma forma diferenciada na distribuição do lucro em relação à sua participação no capital. Isso caiu. A incidência do ITCMD sobre as distribuições, os pagamentos de PGBL e VGBL, foi uma outra conquista da sociedade que esta relatório final acolheu, né? O imposto sobre grandes fortunas também caiu fora, pelo menos no texto que foi aprovado, eles vão, se quiserem, vão ter que criar uma norma nova. Na reforma tributária, isso não vai passar. As plataformas digitais também, o doutor Rafael lembrou os riscos que ela tem, né, de se colocar entre aquele que fornece e aquele que adquire. Tem uma ressalva que foi colocada que se ela atender às informações do fisco, prestando as informações corretas. E nos casos que tiver que fazer retenção, elas fizer retenção, elas se isentam de responsabilidade. Isso foi outra conquista. As transferências dos saldos credores aumentaram as oportunidades, as alternativas que as empresas que ao final do processo tiverem saldos credores, ao final de cada apuração, poder fazer a transferência desses saldos credores. Ah, o, a questão durante os julgamentos, o contribuinte agora, não estava previsto na versão anterior, nos julgamentos, principalmente nos recursos de uniformização, né, que seria hoje o recurso especial, né, de divergência, e também nos julgamentos dos recursos ordinários, né, seria hoje as deliberações do CARF, o contribuinte vai ter agora, volta a ter a chance de poder fazer sustentação oral lá, defender o seu ponto de vista, tá? É, a, a regulamentação pode estabelecer algumas exceções à contagem de prazo, por exemplo, no regulamento de São Paulo do ISS, durante o período de férias do pessoal, acho que é de 20 de dezembro a 20 de janeiro, os prazos não correm, né, para a defesa do contribuinte e no CARF, né? Então, o que se colocou agora é que se isso estiver previsto no regulamento, isso vai ser respeitado. Então, pode ter uma questão de contagem do prazo. No tribunal, por exemplo, tem ponto facultativo, tem feriados que acontecem nas cidades, os tribunais publicam, os tribunais do judiciário, uma normativa para dizer, ó, nesses dias aqui os prazos não contam. Então, ficou estabelecido que o comitê gestor vai ter que fazer isso em relação ao processo administrativo. Olha, essa semana aqui, por exemplo, tem um evento internacional e foi ponto facultativo nos ministérios. Então, essa instância reguladora vai dizer, ó, nessa semana não se conta os dias para efeito de prazo, esses dias não são computados, tá? Essa que o doutor Rafael falou também, 30% dos membros das instâncias julgadoras
de primeira e segunda instância serão compostos por mulheres. E a mais importante de todas foi aquela que eu fiz referência há pouco. Nessa instância de uniformização, de recurso de revisão, que equivale hoje ao recurso especial de divergência, terão necessariamente que fazer parte contribuintes, 8 representantes da União, estados e municípios, e 8 representantes contribuintes. Isso mostra que a força da sociedade, fazendo através das suas entidades de classe pedidos, falando com os senadores, participando das audiências públicas, produz algum efeito. E é isso que a gente gostaria de provocar em vocês, de uma maneira especial, ao convocá-los para esse evento, que vocês nos ajudem a identificar gargalos, pontos que possam ser aperfeiçoados para nos municiar, a nossa entidade, a ABS, nessa nossa ação lá em Brasília. É isso, doutor Manuel. Eu acho que nesses 15 minutos finais que a gente tem, tem duas perguntas aqui no nosso chat que eu vou explorar, mas antes, eu só vou lembrar que depois também da aprovação do projeto, e aí no finalzinho do nosso webinar eu vou passar a palavra para o Marcelo, para ele trazer as impressões aí de timing, mas a gente ainda tem a aprovação do regulamento do IBS, a aprovação do regimento interno do comitê gestor, e algumas alterações no próprio Código Tributário. Então, a gente ainda tem aí um caminho, né? E o Paulo Senatori, ele trouxe uma pergunta do impacto para a empresa que está no regime de lucro presumido, né? Vantagens e desvantagens. Não foi muito, né, o foco aqui do nosso webinar, mas acho que a gente pode explorar isso brevemente e trazer para futuros webinars. Eu acho que um webinar bacana que a gente pode provocar é a questão dos impactos para quem está no simples e para quem está no lucro presumido. Foi uma pergunta do YouTube, partindo do ponto de que muitas das associadas são micro e pequenas empresas, se existe alguma expectativa de formulação de guia orientador, né, sobre os impactos, riscos e exemplos sobre os créditos. Foi uma pergunta do Edgar da SoftEasy. Eu creio que essa pergunta é específica para se a ABS vai fazer isso e não um projeto, né? Eu acho que a gente pode pensar nisso e eu acho que, Deladier, eu vou passar a palavra para você aí dessa pergunta e também aos demais. Mas só lembrando que a gente tem 13 minutinhos, então tem que ser breve. Legal. Vou tentar ser o mais breve possível aí, em especial com a pergunta do Paulo, né? Paulo, É o não tô Paulo, vendo. Paulo, isso. Paulo Senatori. Senatori. Paulo, acho que a empresa do lucro presumido é uma das mais afetadas com as mudanças aqui, em especial no que tange ao PIS e COFINS, né? As empresas que são do lucro presumido têm um regime cumulativo de PIS e COFINS. E o regime cumulativo vai acabar. Então, a CBS trará um regime não cumulativo, permitindo débitos e créditos aí dessas contribuições. E a alíquota do lucro presumido aí para o PIS e COFINS era a menor alíquota possível, né, de 3,65%. Você vai ter um impacto, pelo menos face a face aí, grande. Então, uma questão bem delicada aí que deve ser explorada internamente, refeito os cálculos, olhar a afetação que você vai trazer nos custos aí da sua empresa e na precificação. Doutor Manuel, o senhor quer complementar algum ponto? É, é uma questão eu diria que é uma questão de escolha, tá? A regulamentação já dá essa oportunidade, a opção da empresa, tá? Eu vou explicar. Eu vou vendo agora pão de queijo, tá certo? E o pão de queijo eu vendo para o usuário final. Se eu colocar 25% no meu preço, o usuário final não vai fazer nada com aquilo, tá certo? Agora, eu forneço a massa para a padaria que faz o pão de queijo. Eu sou uma simples, eu forneço a massa pronta, a padaria assa e vende.
essa minha nota fiscal, ela vai poder dar crédito para a padaria. Se eu ficar no regime do super simples, a padaria não vai poder tomar, imagine que a alíquota seja de 25%, não vai poder tomar crédito de 25% da minha nota fiscal. Ela vai pegar a minha nota fiscal, vai ver a parcela que eu estou pagando ali relativa ao IBS na minha nota, vai ser lá, sei lá, 4 ou 5% e vai tomar crédito nisso, tá? Então, é possível que a padaria deixe de comprar a massa da minha empresa para comprar de uma outra que tenha o imposto completo, tá? Esta empresa que vende massa para fazer pão de queijo, ela pode mudar do regime. Ela pode sair fora do regime e tem uma das emendas que prevê fazer isso 4 vezes por ano, né? Ele olha para onde está indo os cálculos e ele muda várias vezes durante o ano. Então, eu diria que, tecnicamente, o que era possível fazer para dar à empresa do Super Simples uma diminuição do impacto da reforma tributária foi dado, né? E ele, cada empresário, é que vai olhar no modelo de negócio. Se ele tem, né? Estou falando um exemplo aqui do pão de queijo, mas pode ser sapatarias das esquinas, as tinturarias, uma série de salões de beleza, salões de manicure e tal, algumas escolas. Todo esse conjunto de empresas que emitem notas não para contribuinte, mas para pessoas físicas, eles podem optar por seguir o modelo tradicional que vinha ou um novo, tá? Eu acho que vale aí eu já até vou provocar aqui a ABS para a gente fazer um webinar, né, específico também com relação aos regimes, né, os impactos dos regimes, porque as dúvidas são muitas, né, a Andrea Trevisan até também colocou para as empresas do lucro real. Então, a gente tem que realmente ter um novo bate-papo e eu convido a todos a participar, né, dos nossos comitês tributários, que ali a gente tem muita discussão sobre esses temas também. Então, participem dos comitês, porque as discussões são muito ricas, né? A ABS promove essas discussões que são bem ricas. Eu vou passar a palavra para as considerações finais, do Deladier, do Rafael na sequência, doutor Manuel, e vou deixar você por último, Marcelo, para você trazer um pouco de expectativa de timing, mais um minutinho aí para cada um. Deladier, por favor, as suas considerações. E só lembrando o seguinte, que né, eu vou até fazer essa provocação para suas considerações finais. A complexidade. E isso é um ponto de vista do Dr. Everardo também, Marcelo. A complexidade em si não é um problema. A complexidade pode trazer uma simplificação, né? Então, assim, você ter a complexidade do sistema pode facilitar a nossa vida. Vide o que a gente faz no imposto de renda hoje com um clique, o Pix, né? Que é um sistema muito complexo por trás. Então, nesse sentido, as suas considerações finais, Deladier e Rafael, em um minutinho, e na sequência, o doutor Manuel. Não deixem para amanhã para começar as mudanças. Leiam, discutam, participe do nosso comitê da ABS, tragam suas dúvidas. Não durmam com essas dúvidas, que elas nunca serão sanadas se você não fizer nada. É, e aí a Andrea trouxe a questão, né, do lucro real, se vai ser muito afetado, né? Eu acho que ninguém vai sofrer sozinho aqui, não. Todo mundo vai sofrer aí, parafraseando a Marília Mendonça aí. Muito bom. Rafael. Bom, pegando o gancho do De La Dieta, acho que de fato, nesse momento, o mais importante é se apropriar da reforma tributária, né? E, a partir disso, identificar quais são os efeitos para a minha empresa, para o meu negócio, como ela vai impactar os contratos que eu tenho de venda, de distribuição, o meu relacionamento com meus fornecedores. Enfim, acho que esse é o momento, né, apropriado para isso, porque, gente, a reforma tributária está aí.
né? Todo mundo está falando, é 2032, 2033, não, 26, final de 26, início de 27, nós já temos a CBS em vigor, né? O IBS também começa nesse período de transição, então é importante que haja essa adequação aos termos da reforma tributária, ainda que nós não tenhamos um regulamento ou uma legislação que esteja totalmente consolidada, é muito importante essa adequação das empresas aos termos da reforma tributária. Doutor Manuel, obrigada, Rafael. Doutor Manuel? O doutor Rafael, eu não sei se eu vou ir na explicação dele, a respeito dos contratos, a sugestão de alteração dos contratos, se chegou a Ah, falar? perfeito. Não, acho que nós não chegamos a falar, nós estávamos falando aqui de outros temas, né? É importante, muito importante, relevante, doutor Manuel, o ponto, né? É essa revisão nos contratos e a necessidade de nós adaptarmos os nossos contratos, como eu estava colocando, seja de fornecimento, seja de venda e seja de fornecimento, enfim, todos os contratos a que uma empresa esteja sujeita, os efeitos que a reforma tributária terá sobre esses contratos e a necessidade de uma eventual adequação. É a minha vez, Fernanda? Um minutinho. 1 minuto? Um minuto. Ai, você não faz isso comigo. Estamos aí Não, na reta final. não, eu queria responder a pergunta da colega Andréa Trevisan. Muito obrigado de ter participado. Mas antes eu queria dar um pitacozinho aqui. Eu vendo hoje, o meu escritório tem um contato lá com a Abs, tá certo? Daqui a algo a pouco eu vou ter que emitir a fatura com 25%, né? Tecnicamente, como a Abs vai pagar IBS, ela vai ficar feliz, né? Porque a minha nota vai com 25%, mas ela toma crédito. Será? Então, eu, numa próxima reforma de contrato, eu vou colocar uma cláusula dizendo, olha, a alteração da matriz tributária será refletida no preço do serviço, de tal sorte que eu não tenha resistência no próximo reajuste com a ABS, depois da reforma tributária, de implementar a transferência do crédito tributário, tá? Isso é importante que a gente se coloque daqui para frente, sempre que for fornecedor, prestador de serviço ou de mercadoria, para deixar claro que a mudança da matriz tributária vai impactar o meu preço, tá? Segundo, em relação à pergunta da André, eu tenho hoje o lucro presumido, as empresas optantes pelo lucro presumido pagam PIS e COFINS de 3,65 e as empresas optantes pelo lucro real pagam de 9,25. Então, eu tenho uma diferenciação hoje que facilita, que me estimula a ser sim, é lucro presumido. Na nova, não. Tanto faz eu ser lucro real como lucro presumido, eu vou pagar a alíquota plena. Então, a reforma tributária afeta de forma especial as empresas do lucro presumido. A segunda ponto é assim, não fique muito preocupado. O meu exemplo aqui da nota. Imagine que eu faço a fatura de R$ 10.000 e que eu tenho que colocar 25%, tá certo? Hoje, sobre esses R$ 10.000, eu pago PIS e COFINS e a ABS não toma crédito. Mas quando eu meter a fatura de 12.500, ela vai tomar crédito sobre 25% sobre 12.500. Então, pode ser que os meus honorários fiquem até menos dispendiosos a partir desse mecanismo de débito e crédito. Então, a reforma tributária não implica necessariamente aumento de custo. A preocupação mais direta é para quem tem cliente, usuário final, e para quem tem cliente, setor público, porque esses dois entes não tomam crédito. Então, em relação a ele, o meu preço vai ficar mais caro, porque a matriz tributária subiu, e esse meu cliente não vai poder tomar crédito. Maravilha, eu já vou, agradeço a todos que nos assistiram. Já temos aí, foi uma audiência muito bacana. Marcelo, eu passo, muito obrigada, Deladier, Rafael, doutor Manuel e a você também, aos dois Tiagos, né, que estiveram aqui conosco na tradução e interpretação em Libras. E Marcelo, eu te passo a palavra para você falar em 30 segundos. Vai nesse ano ou não vai nesse ano, né? A bola de cristal e você faz o nosso fechamento. Agradeço já a todos. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos os colegas que deladiaram aqui, doutor Manuel, Deladier,
Rafael, você, Fernanda, pela brilhante condução, a satisfação grande participar desse evento com você. Eu vou me permitir falar duas coisas rapidamente. A primeira é o seguinte: complexidade não se antagoniza com facilidade, mas com simplicidade. Então, a gente não vai ter, pessoal, a reforma tributária não vai trazer simplicidade tributária, não vai trazer. O que não quer significar que ela não possa ser fácil, compreensível, para que as pessoas tenham clareza da onde que está indo, como que está pagando, como que deve ser feito. Por isso eu reforço aqui o pleito do Rafael, do Deladier, que também principalmente esses dois que me antecederam, no sentido de conheçam a reforma tributária, busquem as informações, compreendam o que está acontecendo, porque vocês vão ser convidados a participar desse processo inevitavelmente. Então, isso é absolutamente importante. E para te responder, Fernanda, a pergunta, objetivamente, eu acho que o Senado hoje está debruçado sobre o 68. Não me parece que o Senado comporta discutir duas reformas tributárias ao mesmo tempo, além dos outros desafios legislativos que o Senado tem, para dizer de um deles que estamos também debruçados sobre ele, inteligência artificial. Portanto, não acredito que o 108 seja apreciado, muito menos votado esse ano, apesar de compreender que isso seja possível, mas não faz parte do feitio do Senado Federal acelerar procedimentos que são complexos pela sua própria natureza. Então, a realidade tributária, sob a ótica legislativa, provavelmente vai contar com a deliberação e aprovação do 68 e o 108 deve ficar para o ano que vem, para que aí sim, sem prejuízo dos prazos que estão lá estabelecidos, a gente possa ter uma conformação de um cenário de reforma tributária nas diretrizes dos que estão aí fixados. Então, já que você me deu a função aí também de encerrar, eu gostaria de agradecer a todos que nos prestigiaram com a sua audiência, né? E verdadeiramente imaginar que a gente vai ter, na sequência, sobre a batuta aqui do Dr. Manuel, novas perspectivas para que a gente possa discutir. As perguntas são reveladoras das dúvidas, então eu espero contar com a audiência de vocês em outras oportunidades também. Muito obrigado e um bom dia a todos. Aproveitando, a Heloísa está com a gente, a próxima reunião da reforma do grupo, a Heloísa está definido? Está sim, doutor. Só um segundo. Desculpa te pegar de surpresa. Marcelo, Fernanda, eu me permito tomar as palavras do Marcelo, fazê-las minhas. Você deu um show. Parabéns pela apresentação, Muito obrigada, condução pessoal. do evento. Muito legal mesmo. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Parabéns aí também para a nossa audiência, para o Deladier, para o Rafael e para o Marcelo, né? E Muito participem, pessoal, participem dos comitês porque eles são muito ricos. É quinta-feira, dia aproveitando. 14, pessoal. Quinta-feira, 14 dia teremos uma 14. reunião. Que hora? É isso aí. Às 15 horas. Dia Estão 14 todos de novembro, às convidados. 15 horas, todos convidados para mais uma reunião do subcomitê da ABS de reforma, que trata da reforma tributária. Maravilha. Então, agora sim, tchau a todos, um bom Obrigado. dia e um bom restinho de semana. Até a Bom próxima. dia, Tchau, obrigado, um tchau. abraço. Bom Tchau. Ah, dia, tchau. tchau, tchau.